Mesmo tendo protagonizado escândalos éticos, morais e de corrupção, mantendo a tradição da política brasileira, os últimos governos produziram uma mobilidade na base da sociedade cearense que permitiu o surgimento da chamada nova classe média. Não só pelos seus vários programas sociais de transferência de renda, mas também pela geração de empregos hoje, o que está comprovado que a melhoria da renda é oriunda do trabalho. Evidente que essa mudança no perfil econômico da sociedade brasileira produz também outras mudanças em relação à atitude cidadã, porque os mesmos jovens, outrora marginalizados pela falta de emprego, pela falta de assistência, de políticas públicas de inclusão social, hoje estão já no ensino médio, que antes era impensável, e mais do que isso, estão no ensino profissionalizante e até no ensino superior. Evidente que tudo isso modifica os valores, modifica a visão de mundo dessa sociedade. O resultado dessa mudança no perfil e dessa atitude cidadã é uma mobilização bem maior e uma conscientização política. Se verificarmos os movimentos de massa ocorridos no ano passado, que foram às ruas por ocasião das Copas das Confederações, temos bem uma amostra dessa nova mudança de atitude, dessa nova postura cidadã. Nesse instante, estamos diante de um outro desses movimentos sociais, chamado de rolezinho, onde a juventude, notadamente da periferia, mas hoje já incluída, marcam pelas redes sociais os seus encontros e, dessa vez, escolheram como ponto de referência os shopping centers. Outrora, local de consumo exclusivo apenas de uma certa classe mais privilegiada, e que esses jovens agora resolvem também ocupar e ter acesso, porque têm também esse mesmo poder de compra. E as repressões já começam do lado da polícia, do lado da justiça, do lado das associações desses shopping centers. É para discutirmos os vários ângulos de mais esse movimento que estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. E para discutirmos os vários aspectos desse programa, desse movimento, nós temos as participações dos nossos convidados, os professores Rui Martínio Rodrigues, doutor em História Política pela Universidade Federal de Pernambuco e professor da Universidade Federal do Ceará. O também doutor em Sociologia, o professor Clésio Arruda, que também colabora conosco no programa de hoje, professor da Unifor, da Cristo, da Facete, enfim. E o professor doutor Roberto Martins Rodrigues, nosso membro permanente aqui do programa. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para você, assinante, que ligou agora, nós vamos discutir esse novo movimento social que começou por São Paulo, mas já chega ao Nordeste e já chega à Fortaleza, chamado de rolezinho, né? O rolezinho nada mais é do que uma linguagem utilizada pelos jovens. Vamos dar um rolé, ou seja, vamos passear. Só que antes era feito de forma assim involuntária, agora está sendo programada pelas redes sociais. E o que antes juntavam 10 ou 20 ou 30, agora junta centenas, né, dentro de um shopping, está causando toda essa discussão na sociedade brasileira. O Poder Judiciário, de um lado, já concedeu liminar atendendo a 2 shopping centers em São Paulo, proibindo que essa juventude tenha acesso a este que outrora era o paraíso de consumo apenas dos privilegiados, né, chamados ricos. Por outro lado, a Associação dos Shopping Centers, na semana que passou, divulgou que vai entrar na Justiça com um pedido de suspensão dessas páginas das redes sociais que convocam esses rolezinhos. E, para isso, já montaram equipes de marketing para monitorar toda essa transição de
de informação pelas redes para poder, então, preparar as suas ações. Acho que mais excludente, mais preconceituosa do que essa atitude, me parece difícil a gente encontrar. Eu vou começar aqui com o professor Clésio, como doutor em Sociologia, para ver se para a gente entender um pouco melhor, não só a origem, as causas desses movimentos, mas principalmente essa repressão que esse movimento já está sofrendo. Bom, bom dia a todos. Esse é o primeiro programa do ano, né? Esse é o primeiro do ano. Primeiro do ano, acho que com um tema que vai entrar agora no começo do ano e que deva perseguir, porque nós teremos um ano, provavelmente, de muitas aglomerações e de muitos movimentos, né? Temos aí vários eventos internacionais que vão funcionar também como aglutinador desses movimentos. Então, é interessante a gente já fazer esse ensaio com algo que, inclusive, não tem conotação política. Pode ser que alguns grupos se aproveitem, peguem carona, mas a gente tem um movimento mesmo de inserção social, cultural, muito característico do jovem, de todas as gerações, que buscam espaço e visibilidade. Mas se a gente pegar, por exemplo, retorna lá aos anos 60, né, quer dizer, os jovens buscavam visibilidade visualmente, eram os cabelos longos, quer dizer, uma roupa diferente. Calça apertada, boca de sino, cabelo longo. Quer dizer, isso é característico da juventude que se põe contra a moral vigente. Isso é perfeitamente normal e que, inclusive, põe em movimento a cultura ocidental. Entre outros, foi símbolo aqui, o Roberto Carlos, né? O Roberto Carlos. Um pouco mais para cá. Estados Unidos, a gente pode pensar o rei do rock, Elvis Presley, né? Elvis Presley. Quer dizer, essa característica da juventude que afronta, né, uma cultura que está enraizada, trazendo um novo visual, uma linguagem nova. Quer dizer, isso é comum. O que nós vemos hoje é algo mais aprofundado, porque junto a isso a gente tem uma nova mídia, né? Então, uma nova mídia que traz essa característica diferente. Se você pegar um garoto hoje comum, quer dizer, um garoto mediano, até tímido, ele tem em torno de 1000 contatos no Facebook. Quer dizer, se você multiplicar isso numa média de 10, 20 garotos, esses jovens eles são capazes de promover essa aglutinação com uma velocidade, com uma dimensão que antes era impossível. Então, o que nós temos é algo comum na juventude, que é o afrontar essa cultura vigente, né? Aliás, é assim que se cria a identidade, afrontando a identidade existente. Quer dizer, é assim que a gente vai no nosso caminhar de civilização ocidental. O que a juventude está fazendo é só isso. Quer dizer, trazendo uma nova postura, quer dizer, invadindo a praça, porque é publicamente que se afronta. Então, o jovem vai para a rua e vai para a praça. O que nós temos também como outra novidade é essa questão que você levanta no início, que há uma mudança econômica na sociedade brasileira, a gente não pode descolar o econômico do cultural e do político, né? Então, o que nós temos é essa vinda de pessoas que antes estavam fora e agora se inserem no emprego formal de carteira assinada, do garoto que tem mais acesso à universidade pública e privada. Quer dizer, então, esse jovem que antes ficava afastado desses movimentos, até porque ficava mais isolado, e tinha movimentos mais do punk, do funk, que ficava mais periférico, que não vinha para a classe média, agora ele se mistura. Ele já está inserido, está na universidade, está no consumo, porque tem emprego, né? Então ele aparece nos lugares que antes ele não tinha essa visibilidade. Como diria a linguagem, estão todos juntos e misturados. Juntos e misturados. O que é ótimo, né? Professor Roberto, eu queria colocar, o professor Clésio faz uma análise sociológica sobre a origem desses movimentos em cada época, mas eu quero colocar agora, inverter aqui a análise e visão com relação não ao movimento, mas à reação da sociedade, pela sua representação, ao movimento, né? A entidade classista empresarial que entra na justiça para coibir quer dizer, esse movimento nos seus espaços. A justiça que concede a liminar. Eu lembro que a Constituição brasileira, ela consubstancia a liberdade, todas as liberdades, inclusive a de ir e vir e permanecer, ficar onde o cidadão queira ficar. No mundo inteiro tem o princípio da presunção da inocência, me lembrava você numa conversa por telefone. Quando você reprime pelo Poder Judiciário um setor dessa sociedade
a priori, de entrar em um espaço para consumo, você está pré-julgando que ali se tratam de pessoas marginais, criminosas e que não podem ter acesso àquilo ali. Qual é a sua perspectiva, já que você é o nosso jurisconsulto no direito aqui? Eu não sou nada disso, mas há muito tempo eu vim observando algumas mudanças numa área que, apesar de estritamente privada, os chamados condomínios residenciais, mas eu vim observando a apropriação de alguns espaços dos condomínios por pessoas que lá permanecem apenas porque trabalham lá. E essas pessoas começaram a se inserir nas reuniões, nos congraçamentos natalinos, dando palpite sobre certas regras do condomínio. Eu me lembro que eu morei num deles, na Praia do Futuro, e houve uma questão muito complicada do ponto de vista dos que eram proprietários de apartamentos, né? É que foi proposto pelo então síndico uma portaria proibindo o empregado, que é o do próprio edifício, que é o doméstico, de entrar na piscina e de usar o elevador social. E eu levantei na hora a questão dizendo que já existia no Brasil uma legislação considerando crime, definido como crime essa discriminação. Não era mais nem contravenção penal, já era crime mesmo. E me lembro que eu disse a uma senhora que tinha filho pequeno, eu disse, seu filho cair na piscina, a babá não pode tirar porque não pode entrar na piscina? Ela disse, não, aí é diferente não. O verbo entrar significa ir para onde está a piscina, mesmo que seja para salvar alguém. É força maior, não tem isso não. É legítima defesa, estado de necessidade. E o que é fato é que a portaria só não saiu, ou melhor, foi redigida e aprovada, mas foi rasgada, quando eu disse, eu e um outro condomínio que também era contrário, quando eu disse que no dia seguinte o condomínio saberia os nomes dos respeitáveis senhores que davam carona às empregadas 3 quarteirões depois do prédio. Aí acabou a discussão. Então eu vim observando a mudança no vestuário do pessoal chamado subalterno, que às vezes a gente confundia até a madame com a empregada doméstica, né? E eu tenho um exemplo dentro de casa, uma das minhas empregadas, com o marido, comprou agora o HB20 zero. E eu ainda não pude mudar o meu carro, que é de 2005. Pois é, então como que um segmento isso aí que ascende a esse poder e é proibido de entrar no local? Teria que criar uma nova mentalidade, uma nova cultura, que as pessoas não prestaram atenção porque não quiseram. Você via isso nas aulas, na mesclagem dos alunos, não era mais só o filhinho do papai que frequentava a melhor universidade ou o dito melhor colégio, não. Você encontra tudo. Então, agora, que esses movimentos podem ser vítimas de infiltrações, não há dúvida nenhuma, porque existe um livro aí antigo que eu gosto sempre de estar relendo, A Psicologia das Multidões, né? De um francês, um sociólogo francês muito conhecido, estou lembrando agora o nome dele, ele chama atenção, a multidão, você não pode controlar em alguns aspectos. Mas isso é necessário, porque a sociedade também precisa acordar para as desigualdades que ela preserva, que ela estimula, e isso precisa acabar de uma maneira ou de outra. É bom que acabe pacificamente, né? Mas Professor, pacificamente também é difícil acabar. Professor Rui, eu vou também lhe colocar a mesma questão que eu coloquei para o professor Roberto. Sim, agora ainda vou mais longe. Isso, essa decisão da justiça é inteiramente fora, como se diz, é um ponto fora da curva. A sociedade Porque brasileira... a Constituição é bem ampla nisso. Uhum. O Ponte de Miranda, comentando a Constituição de 46, já dizia que aquela liberdade de ir e vir tinha que ser entendida como também a liberdade de ficar. Professor Rui. E embora os shoppings sejam propriedade privada, mas o uso é público.
Qual é a sua percepção, sob o ponto de vista do direito mesmo, sobre essa manifestação? Está a sociedade brasileira apenas confirmando o seu preconceito, a sua intolerância, né? Quão excludente é? Quer dizer, outrora, recentemente, a Danusa Leão pronunciou uma frase que tomou espaço aí na mídia, que ela disse o seguinte, que não tinha mais nenhum charme ir para Nova York, porque até o porteiro do prédio dela já ia para Nova York. Ou seja, se de um lado revelava exatamente esse preconceito, e essa exclusão e essa intolerância, né, dessa elite, do outro lado revelava o poder, a ascensão econômica e social desse porteiro, que pode comprar uma passagem de avião e ir para Nova York, o que é muito bom fazer isso. Nesse instante, quando se tenta proibir que esses jovens da periferia entrem com esse poder de consumo que têm, adentrem a esses paraísos de consumo, a sociedade está confirmando essa intolerância? Se fala muito nas manifestações preconceituosas da sociedade brasileira, que realmente são bastante visíveis. Embora toda a sociedade tenha isso. Não é? E a sociedade brasileira tem algumas peculiaridades que em outras sociedades não tem, mas também peculiaridades de outras sociedades não estão aqui. Eu não sei se a sociedade brasileira é tão mais preconceituosa do que outras sociedades. A começar pela solução que nós estávamos dando antes dos politicamente corretos transformarem isso num conflito, que nós estávamos dando às diferenças étnicas, que estavam sendo resolvidas pela miscigenação. Foi o único país do mundo, aliás, um dos poucos, porque Venezuela, Colômbia, no Caribe também tem algumas ilhas em que isso aconteceu. Uma ampla miscigenação. O português mesmo, na África, não se miscigenou, não criou uma sociedade mestiça em Angola, nem em Moçambique, como criou no Brasil. E isso levou a um caldeamento não apenas do fenótipo, mas também cultural. E no meio desse caldeamento cultural não dá margem para intolerância, não dá margem para ninguém dizer que é raça superior, nem nada disso. A coisa estava sendo resolvida por aí, o Arnoldo Toynbee disse, vocês estão dando a melhor solução do mundo para os conflitos entre tipos ou grupos de fenótipos. Eu estou dizendo fenótipo para não usar a palavra raça, que não existe. A biologia não reconhece raça entre humanos. Né? E agora que estão tocando fogo no circo com a intolerância em nome do politicamente correto, criando intolerância com relação a brincadeiras ou expressões que eram perfeitamente assimiladas por todas as partes da sociedade. Você se refere aos eufemismos hoje. Você não pode chamar alguém de aleijado, ainda que ele seja. Que era um tratamento Você tem que dizer carinhoso. que ele é portador de necessidades especiais. Porque se você chamar de aleijado, você pode ser preso. Que era um tratamento carinhoso que a sociedade mineira... Não pode, né? Não pode é o nome. Que era um tratamento carinhoso que a sociedade mineira dava ao artista plástico, que ela chamava de aleijadinho. Né? E navegando contra essa onda, eu uso a palavra aleijado, os meus alunos compreendem, e eu tive um aluno nos 2 últimos semestres, ele fez 2 disciplinas comigo, que tinha sequela de pólio, tinha uma perna atrofiada, e eu usava a expressão aleijado, e ele compreendia muito bem e se tornou meu amigo. E ria com isso. Mas há uma tendência na sociedade brasileira para criar essa intolerância, para gerar conflito, para os pescadores de águas turbas explorarem os conflitos. Então, eu não sei bem o que está gerando esses passeios nos shoppings. Os fenômenos sociais costumam ser plurais. Aí não vamos pensar que tem uma coisa só. Aí tem uma mistura de várias coisas. E certamente entre elas está a tendência do jovem de realmente fazer passeios, que hoje estão chamando de rolé, né? Ou rolézinho. Mas também, certamente, tem uma manifestação política. Porque eu gosto de prestar atenção às coincidências. E esse é, por coincidência, um ano da Copa, que traz visibilidade internacional para essas coisas, como a Copa das Confederações trouxe o ano passado. Além disso, é um ano eleitoral, que multiplica quase que infinitamente essa visibilidade e o impacto dessas manifestações. Além disso, já existem manifestações explícitas de grupos organizados, inclusive internacionalmente, como no cartaz que você viu há pouco. Deixa eu mostrar, eu vim para a câmera mostrar aqui o cartaz, esse aqui. Que é uma convocação para o rolezinho aqui, no próximo sábado, dia 18, no Shopping Center Iguatemi,
né? Só que é pelo movimento denominado de LBI, que é A Liga Bolchevique Liga Internacional. Bolchevista Internacional, né? Onde vê-se claramente aí o viés político. Eu vou fazer o intervalo, professor Rui, agora, porque a produção me informa que esse tempo já se exauriu. Quando voltarmos, eu quero retomar essa discussão nessa perspectiva da questão do direito de ir e vir, né, e do pré-julgamento das pessoas. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Hoje com as participações dos professores Rui Martinho Rodrigues, Clésio Arruda e Roberto Martins Rodrigues. Estamos discutindo esse novo movimento social, denominado carinhosamente de rolezinho. Eu gostei desse nome, rolezinho. Na época do cyber, da internet, das novas mídias, você já conjuga hoje novos verbos como plugar, conectar, deletar, linkar, não é? O movimento rolezinho agora vai forçosamente exigir, talvez, que o OAS, na próxima edição, traga como verbo, que é só uma ironia, né? Expressões como periferizar, né? Ou seja, ser da periferia, periferização, né? Pobretizar. Né? Os economistas estão criando reprimarizar para se referir à economia, à desindustrialização. Pois é, pobretizar, né? De pobretização das pessoas. Enfim, e isso como, evidentemente, uma brincadeira, mas pelo preconceito que começa a se manifestar. Porque recentemente tinha um movimento aqui denominado de emo, em que os jovens saem todos de preto, cheio de piercings, cabelos vermelhos, azuis, de todas as cores. Portugal. Ocupa a Praça Portugal, ocupa os shoppings, ocupa tudo, com sua expressão, inclusive, sexual aí aberta. Exacerbada. Né, para todo mundo. Já vi. E não houve nenhuma manifestação da Associação do Shopping Center contra esses movimentos. Eles não reúnem centenas, mas eles reúnem dezenas de pessoas. Tá? Por quê? Então, ninguém foi proibir as redes, ninguém foi entrar na justiça. Quer dizer que... E esse é um movimento da classe média, a gente identifica muito. Porque da classe média a diferença é essa? Talvez, nós estamos habituados a pensar muito, usar muito classe, comunidade fundamental de análise, né? Embora essa categoria tenha muitos problemas, porque nós temos outros seccionamentos da sociedade, grupos geracionais ou etários, grupos confessionais, grupos étnicos. É como você usa elite, elite. E temos categorias profissionais e, inclusive, a estratificação social, no que diz respeito à categoria classe, é muito mal elaborada. Você não tem um conceito de classe bem formulado. Né? Se usa muito um conceito dicotômico que divide as sociedades em oprimidos e opressores, que é um conceito filosófico, não é econômico. Opressão é um conceito filosófico. Se usa muito em explorados e exploradores, mas qualquer divisão dicotômica da sociedade é como tentar enfiar uma linha no fundo da agulha calçando luva de boxe. Os fenômenos sociais são muito mais... Mas claramente, o movimento rolezinho é um movimento da periferia. Agora, e o movimento emo que eu citei é um movimento da classe média. Eu quero chegar aí. Da aldeota. Agora, os emos, em primeiro lugar, nunca reuniram multidões tão grandes. Uma multidão dá uma sensação de insegurança. Isso é da psicologia humana também. Em segundo lugar, vamos reconhecer que, gostando ou não dos emos, eles são pacíficos, eles não fazem correrias. A correria gera insegurança. As pessoas têm medo de ser atropeladas por uma multidão correndo. Mas o rolezinho também não houve manifestação de violência no rolezinho também não. Pois é. E proibiram logo. Um dos articuladores do movimento em Brasília deu uma entrevista na televisão há poucos dias e deixou, por um lapso, escapar uma expressão. No final da entrevista, o repórter perguntou se haveria violência e ele disse: se houver, não será por iniciativa dos
ativistas. Ele usou a palavra ativistas. Então, não é só um passeio da juventude. Mas a E é correria claro que eu vi que- em São Paulo, e você viu também pela televisão, ocorreu depois que a polícia militar, como sempre, é. ignorantemente, entra para poder Sempre manter tem a ordem essa- e joga uma bomba. Olha, quando você explode uma bomba de efeito moral, ou uma bomba de gás, o que é que você vai provocar? Sempre tem essa discussão em torno de quem começou. Parece briga de menino, né? É, E eu vi um aluno meu confessar que tinha dado uma cuspida na cara de um soldado durante uma manifestação em que houve muita violência aqui em Fortaleza, né? Não sei se as câmeras de televisão registram essas provocações assim. Mas, independentemente desse aspecto, nós estamos discutindo se o espaço privado com acesso público, como é um shopping, e também é outra coincidência que essas manifestações se deem num shopping, que é considerado o templo do consumo, do fetichismo da mercadoria e do capitalismo, e haja nessas manifestações grupos ideológicos se articulando, inclusive, com cartazes caros. E esse povo vive pensando nessas coisas e pensando numa possibilidade de botar um tijolinho na construção da sua revolução. Não é? E ninguém aqui é ingênuo de saber que as pessoas desses grupos ideológicos não passam 25 horas por dia pensando nisso. e a exploração Né? em qualquer 8 dias por movimento, semana. e as explorações por parte de outros grupos alheios Agora, ao vamos ao movimento em si, shopping, vamos olhar o existem. outro lado da questão. Está se falando muito no preconceito contra o pobre. Mas aqui mesmo eu acabei de ouvir por parte de quem conhece periferia, como o Roberto, que os pobres hoje estão se vestindo bem. Você disse há pouco que os pobres hoje vão a Nova York. Então fica difícil dizer que estamos perseguindo pessoas nos shoppings porque tem cara de pobre. Meu amigo Roberto aqui está acostumado a dizer que as meninas da periferia se produzem tão bem quanto as atrizes da Globo. Também não, melhor. Ou melhor. Então não tem mais cara de bom pobre. gosto. É só por Essa isso. conversa de cara de pobre Não tem gasto, parece-me não tem bom gosto. um viés da nossa percepção que é conduzida por uma hegemonia ideológica que domina as universidades, que fez as nossas cabeças. Mas como é que o shopping vai adivinhar que aquilo é coisa de pobre? Por outro lado, estamos ouvindo que essas pessoas já não são tão pobres. E mais, é porque a gente preta também. Eu lembro de um filme que tinha um lobisomem numa cidade, quando pegaram o lobisomem e iam matar o lobisomem, um amigo do lobisomem que era preto disse, não, o lobisomem sou eu. Aí ninguém fez mais nada, porque ninguém podia tocar no lobisomem, porque o lobisomem era preto. Então, eu não vi nas imagens da televisão um tom de pele diferente entre as multidões dos participantes do rolezinho do que a gente vê nos shoppings habitualmente. E eu estou acostumado a andar em shopping e acho que nem é todo mundo que anda lá que é rico ou é abastado. Deixa eu colocar, então, o Clésio como sociólogo. Agora, sobre o aspecto jurídico ainda, que você tinha indagado. Me parece que o direito de ir, vir e permanecer é indiscutível. Agora, desde que isso não possa ferir de algum modo a segurança das pessoas que se encontram ali, pelo menos a sensação de segurança. Se você estiver num shopping e vê uma multidão, e essa multidão corre para lá e para cá, você tem medo de ser atropelado pela multidão. Então, que os comerciantes que têm o seu comércio, num país onde se saqueava a agência de banco, onde se saqueava até há poucos dias, até junho do ano passado, se saqueava loja de automóvel, se saqueava relojoaria, tudo que é símbolo de riqueza, a riqueza é a maldade no Brasil, né? Então, ser rico no Brasil é um anátema. É claro que esses comerciantes se sentem seguros. É uma ameaça que os emos não faziam. Ninguém tem medo que um emo vá saquear uma relojoaria, vá saquear uma agência bancária. Então, até certo ponto, eu acho compreensível essa preocupação. Ô, Clésio, Não é escandalizar, não, é crime. participar de um movimento, rolezinho, e chegar a um shopping center, embora vestindo camisetas de marca, tênis de marca, enfim, que a gente conhece bem, porque hoje a periferia tem acesso, porque inseriu o mercado, né? O poder de consumo, ele é verdadeiro. Isto, por si só, é ou não é preconceito contra essas pessoas? Eu lembro aqui o seguinte, recentemente o último apartheid mais visível que tivemos foi o da África do Sul, em que Nelson Mandela, de saudosa memória, conseguiu, quer dizer, eliminar e acabar. Estamos no Brasil
podemos estar construindo, iniciando pelo menos a construção de um apartheid comercial, você pode comprar, mas aqui você não vai comprar. Você vai comprar acolá. Ora, os shopping centers, ao perceber o poder de compra da periferia, o que é que eles estão fazendo? Eles estão indo. Buscando é atrair essa Eles estão periferia indo para lá. dentro- Pois é. pra Basta dentro do ver o shopping. fenômeno de Parangaba, Jockey Club, né, Extra, só para... Pra atrair essa periferia pra dentro do shopping. Exemplos e tal. que é uma Mas, Estão contradição. ocupando esses territórios que antes não eram nem olhados. Eu não vejo essa discussão com tanta simplicidade, sabe? Ela tem quer dizer, tem Não é nuances simples, não, aí é muito complexa. que nos leva a fazer reflexões que até num programa desse seria insuficiente. Sim. Se a gente pensar o seguinte, há uma aqui a grande, ideia é discutir, botar as pessoas para prestar atenção. né, há uma grande crise de autoridade em curso. Quer dizer, isso no mundo e na sociedade brasileira. Se nós pensarmos o seguinte, a gente falou de elite aqui, aliás, você que cita. Se a gente pegar os anos 80, nós tínhamos em torno de 2% da sociedade brasileira tinha nível superior. Isso não é elite? É elite. Então, essa sociedade se construiu. Embora insignificante diante do tamanho dessa sociedade. Né? Quer dizer, mas se a gente pegar em termos relativos, é uma minoria diante dessa massa de pessoas que não tinham acesso nem a ensino médio. Né? Quer dizer, era uma grande massa de pessoas analfabetas e ensino fundamental. Ora, o que nós passamos a ter aí foi uma construção de uma autoridade, que não estou falando autoridade no sentido o mais amplo, é a autoridade médica, do médico que diz, olha, você está com tal problema, tem que tomar esse remédio. Era assim que o paciente se portava diante do médico. Às vezes se resignava diante dessa autoridade, pegava a receita que ele não conseguia ler em nenhum farmacêutico, ia lá e comprava. Hoje não é mais. Hoje não é mais Hoje ele vai primeiro ao doutor Google, quando ele vai para o médico, ele já traz a receita, pelo menos 3 ou 4 diagnósticos do problema dele que ele já viu no Google. E já questiona a autoridade médica Médico. quando ela é posta. Quer dizer, então todas as autoridades, elas estão postas em questão. A autoridade do professor, que antes era autoridade absoluta e que hoje já não se põe dessa forma. Né? Quantos meninos topetudos e graças que têm chegado mesmo, né, às salas de aulas e têm afrontado esse conhecimento antes, que era um conhecimento aqui do eminente professor que se punha diante de todos e que agora também é questionado. Quer dizer, essas autoridades elas estão sendo postas em questão e aí a gente tem a autoridade do adulto sobre o jovem. Essa, então, hoje está completamente fragilizada. Quer dizer, o adulto... Do pai sobre o filho, Do pai então. sobre o filho. Quer dizer, então, dessa geração de adultos sobre essa geração aí de adolescentes e meninos, é uma autoridade hoje praticamente perdida e que precisa se recompor. Quer dizer, é a grande questão que os shoppings não têm percebido. Quer dizer, estão agindo como pais. Diante dessa multidão de jovens, eles estão indo para o confronto, para pôr de castigo, para punir, colocando a polícia para dar borrachada. Quando, na verdade, ela teria que pensar numa nova forma política de absorver esse jovem. Mas o que esse jovem quer é inserção. O que ele quer é estar inserido mesmo. Não é só vestir a roupa, né? Quer dizer, não é só ter esse consumo, é fazer parte mesmo, não é só isso, é mais coisa. É fazer parte da cultura, é fazer arte, é fazer dança, é fazer teatro, é fazer cinema, é ter visibilidade. Até porque não sabe se essa roupa é autêntica. Em toda esquina, em toda parte, se vende tudo. E mandar bordar aqui, pintar aquele negócio, todo mundo faz. Até em inglês, como eu já vi. E não é suficiente para tirar. quer dizer Não é que seja. suficiente Não, para agora, tirar essa- independente dos detalhes, quer dizer, da minudência com que os senhores, com muita propriedade, estão aqui colocando, e a gente tem que olhar todos esses aspectos, o que eu particularmente percebo como cidadão hoje, com 59 anos de idade, que nascido no interior e que foi muito pobre, né, família de 12 irmãos, como eu fui, filho de carpinteiro, analfabeto, mãe, quer dizer, dona de casa, e, portanto, passei por algumas dificuldades parecidas, cada uma na sua época. O que me chama a atenção hoje, e por isso gera em mim uma indignação muito grande com essa postura, tá? Independente de quem começa ou não começa desses fatores. Arnaldo, você me permita me interromper? Ah, Você está colocando uma questão, que tem uma expressão, não sei se é cearense ou é brasileira, mas é muito conhecida entre nós. O Chico saiu do mato e o mato não saiu do Chico. do Chico. Não é isso? É. Quer dizer, você é uma característica inversa. Ele saiu do mato e tirou o mato de si. É. Quer dizer, mas não é tão comum Sem me isso. desvincular dessas raízes Perfeito. que é a minha origem. Perfeito. Mas essa visibilidade, ela aparece. Ela aparece culturalmente nos trejeitos, na fala, no modo de ser. Quer dizer, a gente não vai tirar a característica de um modo de ser periférico, quer dizer, diferente do modo de ser
classe média, média alta, que ao se portar à mesa, quer dizer, essa pequena ética, essa etiqueta que ela é aprendida de geração a geração, quer dizer, uma geração que ela chega automaticamente, ela não introjeta e passa a ter esse comportamento. Então, é visível. Clésio, isso É aí visível. você percebe à mesa do jantar, em outras situações mais íntimas, mas num passeio, num shopping, Percebe? você não percebe, até porque a chamada elite no Brasil é tão brega, para usar a expressão, quanto as camadas de baixa renda. Porque, Por isso que deixa-me há concluir. repressão. Não, Porque deixa eu então complementar, porque senão você está pegando pela Pois não, metade. pois não. Se ela não fosse visível, não haveria repressão. Tanto que nós tivemos logo no Exceto início... se não for passeio, Ó, for manifestação. Logo no início das redes Até sociais... porque, me permitam uma Não, parte. deixa eu complementar Pois e não. eu lhe deixo à vontade. Certo. Logo no início das redes sociais, nós tínhamos esses movimentos de menor intensidade, era só classe média. O Iguatemi era vítima disso. Naquele ambiente ali próximo aos cinemas embaixo, ficava tão lotado de jovens que a gente não transitava. Deixa eu interromper você. Hoje a gente tem um movimento que vem os jovens da periferia com seus trejeitos, com sua fala, com seus gestos, com seu andar, com seu penteado, que tem uma certa diferença. Não estou dizendo que é feio, Deixa eu mas concluir. é algo diferente. Deixa eu concluir o raciocínio daquilo que me deixa indignado. Embora sabendo e achando que é super importante discutir esses detalhes, esses múltiplos fatores que envolvem o movimento que vocês colocaram, mas a minha indignação, por exemplo, quando eu vejo uma postura como essa, é que no momento em que o mundo inteiro, está, embora com um discurso melhor ou pior, busca incluir, você simplesmente toma uma atitude de exclusão, que é o que os shoppings, a partir de São Paulo, estão tomando. Quando me parece que a atitude mais correta que seria, inclusive do ponto de vista da imagem e comercial, com fins comerciais, era ao invés de simplesmente excluir e a justiça pegar uma liminar e botar a polícia na porta e identificar, você pode entrar e você não pode entrar. Ou seja, eu sou do rolezinho pobre, não posso entrar, mas eu já chego com uma roupinha melhor, com outro comportamento, sou também do rolezinho, com outra aparência e posso entrar. Sabe que isso é odioso. Sob qualquer aspecto que você Se for olhar, isso mesmo, isso é é. odioso. Então, o que os shoppings deviam fazer, no meu ver, e aí, porque a minha indignação está nisso, era criar espaços de convivência, porque isso revela também a ausência de espaços de convivência no Brasil, hoje, porque tudo é decidido ou nas redes sociais ou na televisão, basta ver a política. Então, se você chega, se você deixa um andar, se você constrói um shopping center e designa um andar, como você designa para estacionamento, para faturar, com espaços para teatro livre, para música, para não sei o quê, esses jovens iriam pacificamente e depois desciam o passeio para ir consumir esse shopping. E você estaria fazendo aí uma grande peça de marketing. Se você não quer construir um andar, pega um estacionamento numa parte que tem, joga esses toldos bem grandes que existem, refrigera esses toldos onde se faz os encontros, inclusive científicos, nos campos universitários, e cria esses espaços que eles vão para lá. Qual é o problema com isso? Sabe? Aí não, proíbe, bota a polícia, e a justiça vem e concede, que me parece que a justiça era para corrigir exatamente essa distorção, essa visão vesga, ela vai e chancela. Quer dizer, isso é odioso. Se o fenômeno for como você descreveu, realmente é odioso. É como a televisão, é como a mídia está dizendo. Não, né? Mas uma sua visão do que a mídia mostrou. Eu vi a mesma coisa, tem outra visão. Olha, eu tenho dificuldade de compreender que seja assim. Primeiro porque o comerciante só pensa em lucro. Eu acho que todos nós aqui concordamos com isso. Antes de pensar em discriminar pessoas, ele pensa em lucro. Essa periferia, esses jovens de classe C e D, como o Clésio estava dizendo, com muita propriedade, com muito acerto, é esse mesmo o segmento social, esses jovens compram, até porque o crediário é para isso. E eu custo a crer que o comerciante não queira cliente para vender. E por que eliminar? Acho forçada essa barra. Peraí, deixa-me prosseguir. Então, eu custo a crer que esses jovens estivessem bem comportados, sem criar um problema que afaste a clientela. Eu acho que a reação é porque afasta a clientela. O comerciante doido para ganhar dinheiro não iria tomar essas atitudes se não estivessem afastando a clientela dele. E ele também não é cliente? Esse jovem que você acabou de dizer, ele também não é um cliente Sim, potencial? mas ele está afastando a maioria da clientela, ou a outra parcela da clientela. E mais, eu custo a crer que haja essa discriminação com base numa aparência, porque essa aparência não é facilmente perceptível. Deixe-me concluir. Primeiro, porque a chamada elite brasileira, que tanto falam, né, ela tem origem popular.
No Brasil não tem três gerações de elite. É raríssimo o caso de 3 gerações de elite. Se você olhar, o Silvio Santos foi camelô na Praça Mauá, se você olhar os Hermílio de Moraes, são bisnetos de um pobretão, são netos de um homem que enriqueceu via casamento e outras coisas. Se você olhar aqui no Ceará, agora que tem a 3ª geração pela primeira vez de 3 ou 4 famílias mais ricas. O José Pastore, da USP, tem um livro chamado Mobilidade Social no Brasil, que ele fez uma pesquisa com 40 anos de intervalo, em 30 anos de intervalo, em 1960 e pouco, e 66 e 96. E levantou a mobilidade social. E verificou que ele dividiu a sociedade em 7 segmentos. Inclusive o segmento mais alto dos 7, 82% das pessoas que estavam nesse segmento não nasceram nele. Eu vou fazer intervalo, Rui, aqui. Quando voltarmos, nós vamos A sequenciar. nossa elite é muito popular. No último bloco, nós vamos sequenciar isso aqui, querendo saber, então, qual a razão da liminar? Qual a razão, se eles querem, o consumidor, se Nós lhe, somos se uma lhe custa, sociedade- vou só deixar no ar, se lhe custa Historicamente- acreditar isto, por que eles foram, então, buscar meios para que esse movimento não tenha acesso ao interior do shopping? Quando voltarmos, um instante só. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Tendo hoje como convidados debatedores os professores Roberto Martins Rodrigues, Clésio Arruda e Rui Martinho Rodrigues, e estamos discutindo esse fenômeno social denominado de olezinho, que são os jovens que, através das redes sociais, se comunicam e marcam seus encontros nas tardes de domingos, mas dos sábados também, no shopping center, e que estão, de alguma forma, preocupando aí, notadamente os setores da segurança dos estabelecimentos shopping, enfim, Poder Judiciário e tudo. O professor Rui colocou da dificuldade de se separar e fazer essa seleção, essa discriminação, que é verdadeiro, é difícil. Colocou também que custa acreditar, a ele custa acreditar também, a mim, que um centro de consumo, de venda, não queira vender, teoricamente queira espantar cliente e tal. Tudo isso é plausível. Mas o fato é que, mesmo tudo isso sendo plausível, as associações tiveram um entendimento divergente desse nosso e buscaram na justiça e na polícia em São Paulo meios para impedir que esses movimentos tenham acesso ao interior dos seus shoppings. O secretário de Segurança de São Paulo, na semana que passou, disse que isso não era problema de polícia, a polícia não ia, a priori, interferir. Teve aí um lapso de bom senso, porque, no primeiro momento, a polícia jogou logo uma bomba de gás, aí foi aquela correria, mas a justiça concedeu a liminar. O presidente da Associação dos Shopping Centers, não conformado com essa decisão da polícia e apenas com a liminar do Poder Judiciário, contratou uma equipe para monitorar as redes sociais, para acompanhar os movimentos, os rolés onde é que estão sendo marcados, e disse que vai preparar uma ação, na semana passada ia preparar uma ação para ir à Justiça pedindo, Roberto, que até tirasse do ar as páginas para que eles não pudessem se comunicar para marcar os tais encontros. Ora, isso está muito claro, uma atitude, a priori, intolerante e preconceituosa contra, mesmo com esses argumentos do professor Rui, que é extremamente racional e cabível, surpreende até, professor Roberto Martins Rodrigues. Então, qual é a razão de se buscar na Justiça a proibição dos movimentos no interior dos shoppings? Eu não acredito que seja medo, propriamente, em relação à clientela, não. A integridade física da clientela, a provável clientela. Eu acho que o medo tem aí duas faces. O medo de se tocar na propriedade privada, que isso é inconsciente, em quem ganha bens, em quem tem bens.
não quer perder o que acha que ganhou licitamente, o seu patrimônio, é intocável e tal. Isso é um medo inconsciente, mas ele existe. E o outro medo é o medo que o movimento possa representar uma visão política nova, diferenciada daquilo que vem acontecendo no Brasil há muito tempo. E ninguém se engane, mais cedo ou mais tarde, talvez mais cedo do que se pensa, vão começar a surgir movimentos que não são exatamente os rolezinhos, mas movimentos que não vão ao shopping, nem nada, mas vão às urnas e vão pressionar o Congresso para realmente fazer a reforma política, a reforma tributária, enfim, passar a limpo esse país. Porque a gente sente isso nas conversas, até com gente que era imune a esse tipo de raciocínio. Então, as liminares eu justificam pelo acho medo? que o juiz que dá essa liminar, ele raciocinou confusamente, porque o que a Constituição diz é que a presunção é de inocência. Tanto que tem aquela regrinha constitucional de que você é inocente, presume-se inocente, até sentença penal condenatória transitada em julgado, quer dizer, da qual não caiba mais recurso. Que depois uma jurisprudência nova ampliou essa regra para outras áreas do direito, que era só a penal, só a criminal. Essa liminar subverte, portanto, para você esse princípio. Difere, porque até agora eu não vi nem nas várias notícias de televisão, jornal, etc., eu não vi, dentro deste movimento até agora, nenhuma ação concreta em relação a nada. A única coisa é entrar no shopping e ficar passeando. Daí o nome. Mas não para fazer comício, não distribui folheto. Panfleto, nada disso. Agora é lógico, esse cartaz que você exibiu aqui realmente indica uma tentativa de penetração, de exploração do movimento. Eu mostrei o cartaz. Que eu mostrei o cartaz porque é nosso normal. dever. É nosso dever aqui mostrar. Nós não devemos aceitar, mas é normal. Eu mostrei o cartaz aqui para também evidenciar para o assinante que aqui é nosso dever mostrar as distorções também do movimento, ainda que se concorde com ele. Mas para mostrar que as distorções existem e estão fora de controle. Então, mas o vocês, negócio é tão engraçado que poucos dias atrás foi interditado o supermercado Pão de Açúcar. No Shopping Aldeota tem uma big placa lá dizendo da interdição, o porquê e tal. E só o jornal aqui Ceará que publicou essa notícia. Professor Clésio. Nenhum outro. Professor Clésio, ao invés de simplesmente excluir essa gama de potenciais consumidores, como todos nós aqui reconhecemos que são, como postura, quer dizer, socialmente correta e de marketing comercialmente mais correto ainda, incluir não seria o mais adequado? Pensar, ter espaços para que esse... Porque eu concordo, se você organiza um rolezinho com 1.000 pessoas, nenhum shopping tem estrutura física hoje para compor e aceitar essas 1.000 pessoas a um só tempo no mesmo lugar ali e tal, né? Não tem mesmo. Mas se você tem um estacionamento enorme, né, e você pode mandar erguer aquelas tendas que hoje são com ar refrigerado, com tudo, e criar ali um espaço de convivência, você está incluindo e fazendo um instrumento de marketing. Estou dando essa consultoria de graça aqui para as associações E de até shopping estimulando o diálogo que a gente disse que não tem mais. Pois é. Por causa da informática. Tem mudado a economia, mas a mentalidade ainda não se alterou completamente. Essa coisa também não é automática. Né? Eu estou me lembrando aqui de um filme que está aí na internet, ele já é público, notícias de uma guerra particular. E tem uma fala do secretário de Segurança do Rio de Janeiro, à época dos anos final, no início dos anos 90, quando a tensão está muito grande, em que o secretário, o senhor Luiz, o sobrenome é esse, ele coloca claramente, ele diz, olha, eu faço polícia política. Eu mantenho esses indivíduos nos morros cariocas sem usar arame farpado. Ou seja, eu mantenho com a força, com o poder. Quer dizer, essa é a estrutura da nossa polícia. A nossa polícia é militar, é coercitiva, quer dizer, e faz parte dessa estrutura da sociedade brasileira. Quer dizer, que é uma sociedade que se criou apartada,
né, e que tinha esse nicho de 1/3 de consumidores, que é o consumidor ideal. Quer dizer, esse jovem periférico que a gente está colocando como consumidor, eu tenho sérias dúvidas porque é uma renda de 800 a R$ 1.000, quer dizer, é jovem, não é esse consumidor mesmo, né? Ainda está longe de Mas ser 800 a consumidor R$ 1.000 em 1.000 dá 1 milhão. Dá 1 aí. milhão, né? Seletivamente, não é o esperado para o shopping. Seletivamente, não é. Né? O que a gente vê na liminar é uma manutenção de uma ordem política. Ou seja, uma ordem jurídica que acompanha uma ordem política. A ordem política era de uma sociedade apartada, que o consumo tem destruído e que está trazendo essa discussão aqui que o Roberto traz para nós, que é uma necessidade de uma mudança de mentalidade, que é uma mudança política. Evidentemente que eu espero, professor Rui, que a justiça tenha bom senso e não deva acatar. Mas no momento que uma entidade do capital, como é a Associação do Shopping Center, tem a petulância, eu estou chamando de petulância porque eu não encontro outro nome, de querer censurar e mandar tirar do ar, que a justiça manda tirar do ar, páginas na rede social, pelas quais se comunica e se marca os encontros, isso é de uma... Isso aí eu não acredito que eles consigam, não. Agora vamos por partes. Em primeiro lugar, recorrer à justiça é o caminho certo. O cidadão acha que tem um direito, ele estando certo ou errado, ele tem que recorrer à justiça. Se ele não tiver fundamentação para reivindicar aquele direito, a justiça nega. Não devemos nos preocupar quando um comerciante recorre à justiça. Deveríamos nos preocupar se eles recorressem a métodos extrajudiciais, extralegais. Agora, se o comerciante só pensa em vender e ganhar dinheiro e não está querendo que o público que ele persegue, inclusive mudando de lugar os seus shoppings, os seus centros comerciais, que eu não gosto desse estrangeirismo, né? Vamos criar centros comerciais nos bairros populares, porque estão querendo trazer os populares para dentro do centro comercial. Se por algum motivo eles estão achando que isso ameaça, porque o negócio do shopping, o shopping concorre com o centro da cidade, com o comércio das ruas abertas, vendendo a ideia de segurança. Pois você permite? Eu estou concluindo. Se essa ideia de segurança for contrariada, ele perde a vantagem que ele tem no comércio com as ruas, porque o comércio no centro comercial é mais caro, porque tem o ar-condicionado, porque tem a tal segurança, porque tem várias coisas que tornam o comércio ali mais caro. Se as pessoas deixam de comprar no comércio da rua aberta e vão para o comércio fechado num centro comercial, é porque querem mais segurança ali. Se cria uma realidade que pode ser só de gente inocente, esse movimento ameaça essa segurança. que pode ser só de gente inocente que só quer se divertir fazendo um passeio com um novo nome de rolezinho. Mas, por alguma razão, isso criou um sentimento de ameaça. Tanto que o Roberto lembrou há pouco. Algo que ameaça a propriedade, que pelo princípio de inocência que ele estava lembrando, devemos considerar que foi adquirida licitamente. Que essa propriedade foi adquirida licitamente. Com a peneira, isso existe. É isso. E foi isso mesmo. Para concluir, Roberto. Mesmo. Não só do proprietário, como de outras pessoas que habitualmente E dos clientes que frequentam. estão ali também. E tem meio de multidão, não tem rua multidão. Até porque a multidão não é controlável. Ok. A não ser... Mas o que eu ia dizer era o seguinte, é que esse fenômeno do shopping chegar na periferia não é novo, não. É novo com relação ao shopping center, porque o shopping center é relativamente novo. Mas antes, eu frequentava a bodega do Clóvis Arraes. Depois mudou para a mercearia e agora a periferia está cheia de supermercados. Bom, eu vou... O que é isso? Eu vou Não a acompanhar. mudança aí da periferia para conseguir. Eu quero anunciar para o cliente que clientela. eu vou participar de alguns rolezinhos. Eu quero ver. Vou lá com um espírito, uma visão jornalista cidadã, para ver o que acontece nos rolezinhos, para poder a gente contar aqui, né, para a população, para ver se efetivamente representa essa ameaça, que entendem os proprietários. A ameaça eu não acredito, existe é um medo. Para poder ajeitar. E que o rolezinho se fortaleça e aconteça pacificamente. Que o jovem não se intimide com essas manifestações de quem quer que seja, contrária, porque o rolezinho, se organizado pacificamente, como ponto de encontro para visitação, para se encontrar. Aí eu concordo com o Rui. Como fazem os O empresário tem todo o direito de está absolutamente correto. Somente na justiça é normal. O juiz esperneante, né? Ok, com essas colocações finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET, Rede Pública e Televisão Cearense. Agradecendo aos nossos convidados, debatedores, os professores Roberto Martins Rodrigues, Clésio Arruda e Rui Martinho Rodrigues, em especial
agradecendo a você, assinante, e um convite para um próximo rolezinho.